dia. Nós vamos mais uma vez estar cultuando ao Senhor, louvando a Deus, estudando, conversando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Então isso é o que temos feito durante esses dias, né? Agora já são 209 cultos onde estamos estudando a essência da palavra de Deus, a essência da Bíblia, a revelação de Deus, o que realmente a Bíblia se propõe a falar. E a gente tem conversado muito sobre isso. Aqui no Salmo 119, versículo 89, a Bíblia, o salmista, diz o seguinte: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Para sempre. Está firmada nos céus. Na paráfrase terapêutica, que é o ponto de vista a respeito, né, de todo o ensino bíblico, tudo que concentra estas informações a respeito da revelação de Deus, então nos diz o seguinte: somos bem-aventurados, pois Deus, por seu plano salvador da graça, com seu Espírito em nós, nos guiando, intercedendo e santificando, tem nos feito perceber e desfrutar da sua palavra eterna e amorosa para com todas as pessoas. Então, está firmada no céu no sentido de que ela já existe eternamente, está firmada eternamente. E qual é a palavra do Senhor? Não é? É todo o conteúdo da Bíblia? Sim e não. Né? Porque, na verdade, toda a palavra do Senhor se resume a João 3,16, que a gente tem lembrado, e basicamente a respeito do amor dele para com toda a humanidade. E a Bíblia busca exatamente dentro dos limites humanos, porque homens limitados como nós, né, foram usados para transmitir esse recado. A Bíblia, com esses limites, ela tem procurado dizer exatamente isto. Mesmo quando os escritores, com as suas limitações, disse o contrário. Tá? Disse o contrário. Então, esse é o Salmo 119, versículo 89. O nosso culto, então, o nosso culto a Deus, é saber mais sobre essa revelação divina. E nessa semana nós estamos nos prendendo ao seguinte: o que ele seria ou faria se ele fosse a gente, né? Se ele tivesse no meu lugar. O que é que ele seria? O que é que ele faria? Né? Essa questão é muito interessante. No primeiro dia, a gente falou que Cristo é a perfeita compreensão da revelação divina. No segundo dia, nós falamos que na Bíblia precisamos sempre distinguir a letra do Espírito. No terceiro dia, a gente falou que para isto a graça nos capacita com a mente de Cristo. Está no texto bíblico isso. Quarto, a Bíblia nos diz que, tem a ver com a Bíblia dizendo, não é? A pergunta do seguinte: o que Cristo faria se estivesse em meu lugar? O que é que ele faria? O que é que ele seria em meu lugar? E no quinto dia, ontem, a gente conversou sobre o Espírito nos guia a toda a verdade. Ele nos guia a toda verdade. Isso a gente viu em 1 João, capítulo 2, versículo 27. Né? Agora, hoje a gente chama a atenção para o seguinte, para o Salmo 23, versículo 3. Nesse texto, a Bíblia informa que é Ele que me guia pelas veredas da sua justiça. Ele é o bom pastor. E Ele é que nos conduz, né, nos leva, nos incentiva para que a gente trilhe pelas suas veredas. É Ele que faz essa obra. Né? Então, tem alguns argumentos aqui que eu queria destacar nesse momento. Primeiro, quando a gente busca saber o que Cristo seria e faria em nosso lugar, o que é natural que a gente faça isso, porque a gente quer agradar a Deus, e para agradar a Deus a gente sabe que é imitar Jesus, ser discípulo de Jesus. Né? Então, buscando saber o que Cristo seria ou faria em nosso lugar, conscientemente ou não,
espontaneamente ou não, a gente fazendo isso, muitos milagres passam a acontecer na vida da gente. Claro que é uma obra do Espírito de Deus. É como se a gente estivesse dando permissão, mais espaços para ele então atuar na vida da gente. Aqui tem assim, inclusive ele mesmo nos guia pelas suas veredas. É o que está no Salmo 23. Claro que é um hino. A gente tem lembrado que Salmos não serve para fundamento teológico, não serve para fundamento doutrinário, tá? Não são ensinos, são poesias, textos poéticos. E quando fala de texto poético, você fala de textos figurados. E aí, como muitas vezes você não pode distinguir o que é figurado com o que é realidade, então o texto poético ele não serve para fundamentar ensino bíblico, para fundamentar ensino doutrinário. Porém, nessa questão, não é, do Salmo 23, versículo 3, a gente tem a confirmação em alguns textos bíblicos, que confirma isso que o Salmo está falando. Né? Então o Salmo diz, guia-me pelas veredas da justiça por amor. É tu, Senhor, que me guias pelas veredas da justiça pelo amor do teu nome. Né? Então veja, quais são os versículos bíblicos que fundamentam isso. Efésios 5, 25 a 27. O texto bíblico fala que Deus, que o próprio Jesus é quem opera em nós as mudanças para que sejamos agradáveis a Ele. Entende? Então, isso fundamenta o Salmo 23, versículo 3. O próprio Jesus, claro que Jesus é o próprio Deus, né? Então, o próprio Deus trabalha a nossa alma através do Espírito Santo, né? Trabalha a nossa alma e trabalha o nosso caráter espiritual para que cada vez mais sejamos agradáveis a Ele, ao próprio Deus. Como? Sendo parecidos com Jesus. Então, isso está em Efésios 5, versículo 25 a 27. Tá? E isso fundamenta o Salmo 23, versículo 3. Outro texto também que fundamenta é 1 João 2, versículo 20 e 27. A Bíblia diz que nós temos os salvos, aqueles que passaram pelo novo nascimento, nós temos a unção. Essa unção é o Espírito de Deus. Tá? Nós temos essa unção e ele nos conduz a toda a verdade. E ele nem precisa que alguém nos oriente, porque ele vai nos conduzir pela verdade. Então isso fundamenta o Salmo 23, versículo 3. Outro texto também que fundamenta é 1 João, capítulo 3, versículo 9. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus, ou seja, que passaram pelo novo nascimento, ou seja, morreram e nasceram agora espiritualmente pela obra do Espírito, esses não conseguem permanecer no pecado. Eles pecam. A Bíblia diz que aquele que disser que não peca é mentiroso. E está fazendo Deus de mentiroso. Então, esses nascidos de Deus, eles pecam. Mas eles não conseguem permanecer no pecado. E a Bíblia diz por quê? Não é? Porque eles são nascidos de Deus e a semente de Deus está neles. Essa semente é a fé, é a ação do Espírito, é a nova natureza. Então a semente de Deus está neles e eles não conseguem permanecer no pecado. Tudo isso fortalece, fundamenta, não é, o que é cantado no Salmo 23, versículo 3. Tá? Então a gente pode usar esse texto do Salmo 23, versículo 3, como fundamento doutrinário. Não é por causa do Salmo em si, mas por causa de todos esses outros ensinos que fundamentam aquilo que o Salmo está mencionando, está dizendo. Tá bom? Então isso é o que faz parte do nosso estudo, né, diário, todos os dias, conversando sobre esta revelação de Deus. E essa semana estamos conversando sobre se Cristo estivesse no nosso lugar, fosse a gente, o que é que ele faria, o que é que ele pensaria, como ele agiria nas coisas que a gente tem todos os dias, todo momento, para decidir o que fazer. Muito bem.
hoje a gente vai falar também agora sobre o culto a Deus, tá bom? O culto a Deus. Então, atividades, atuações, serviços que são, na verdade, verdadeiros cultos a Deus. Não é, como diz lá na minha terra, não é a conversa para boi dormir. É a ação, é a prática, é o viver, né, para a adoração a Deus. Não é ficar dizendo que Deus é maravilhoso e que quer obedecer a Deus e que quer fazer a sua vida pertence a Deus. Não é isso. Isso qualquer um faz, qualquer fala e fica até com a consciência tranquila. Mas, na verdade, o verdadeiro culto a Deus é ser, é viver, é fazer diferença, é ser luz, é ser sal. Esse é o verdadeiro culto ao Senhor Deus. Bom dia, irmã Ivete Espíndola. Bom dia. Muito bem. Então, o que nós queremos destacar hoje como verdadeiro culto a Deus é apoiar ações sociais pelo pobre. O que for de ação social, o que for criado, que esteja aí atuando para beneficiar socialmente o pobre, o carente, né? As pessoas que Deus ama e que Deus gostaria que elas tivessem uma vida menos sacrificada, menos angustiada, menos adoecida. Então, tudo que for criado, tudo que está criado, todas as ações que estão sendo executadas para que facilite, para que amenize, né, as dores, né, facilite a vida e amenize as dores que essas pessoas têm, tudo isso é culto a Deus. Né? Agrada pessoas, mas está agradando pessoas que Deus ama. Está agradando, está facilitando, está melhorando, dando dignidade a pessoas que Deus ama intensamente. E o termo que a gente pode usar, talvez espiritualmente não tenha muito sentido, mas para que a gente compreenda, né, são pessoas que Deus ama apaixonadamente. Então, toda vez que eu crio uma situação para que essas pessoas estejam melhor, para que essas pessoas estejam felizes, para que essas pessoas estejam bem, toda vez que é criado isso, eu estou adorando principalmente a Deus. E adoração real, verdadeira, nada de conversa fiada, nada de blá, blá, blá. Entende? Porque ali é o alvo do amor de Deus. Tá bom? Então, o verdadeiro culto a Deus é apoiar, entre outras maneiras, mas é apoiar ações sociais, atividades sociais pelo pobre, que atenda à necessidade de pessoas carentes. Entende? Em resumo, é ser luz e é ser sal. Entende? É ser luz e ser sal no mundo. É isso que é o verdadeiro culto a Deus. Tem alguns aspectos aqui que chamam a atenção, mas o que eu queria mencionar é isso. Olha, aquele culto do domingo que a gente presta, se ele não tiver acompanhado, se ele não tiver formatizado durante a semana em sermos bênção na vida das pessoas, aquele culto não significa nada, é só conversa, é só blá, 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 é só, entendeu? Se eu sou uma pessoa amargurada e saio amargurando, se eu sou uma pessoa triste e saio entristecendo, então aquele culto é igual o culto de Hitler, dos generais de Hitler, Os generais de Hitler tinham alguns que eram até pastores, líderes religiosos, e no domingo era um exemplo de adoração, mas durante a semana estavam matando pessoas. E olhe lá se não era para agradar a Deus, em nome de Jesus. Eu não duvido, porque cabeça de gente é um negócio sério. A gente faz coisas que até o diabo duvida, E eu me incluo nisso, tá? A gente faz coisas que até o cão duvida. A gente bota a culpa neles, Deixa eu ver se tem tempo aqui. Uma história que me contaram que o camarada chegou em casa
às pressas, era caminhoneiro. Aí chegou para a esposa e disse: minha filha, por favor, eu vou tomar um banho, enquanto isso, prepara uma comida aí, que eu estou com fome e eu vou ter que sair agora, vou viajar agora. Aí ele foi tomar banho. Quando voltou, encontrou ela sonolenta, né, com uma colher cheia, uma colher com água e um ovo dentro da colher e o fogão aceso. E ela ali, né, tentando equilibrar a colher para cozinhar o ovo para o marido. E ele, então, chateado, ele disse: isso deve ser coisa do cão, uma coisa dessa. Mas disse a história que o diabo estava no lugar e disse assim: eu mesmo não, eu nunca vi isso. Isso aí é coisa dela. Né? Então, muitas vezes a gente faz coisas absurdas e usando o nome de Jesus. E dizemos que é coisa do diabo. Não. Tem coisas que até o diabo duvida que somos capazes de ser ou de fazer até em nome de Jesus. Vê a história da humanidade, o que é que nós cristãos, né, já fizemos e usando o nome de Jesus, fizemos para agradar a Deus. Semelhante ao que fizeram com Jesus, né? Para agradar a Deus, os judeus mandaram crucificar Jesus Cristo. Então, muito bem. Agora vamos aqui para o texto bíblico. Nós estamos em João, Evangelho de João, estamos no capítulo 3, tá bom? João 3. Em João 3, já passamos a primeira parte do capítulo, que é Jesus se encontra com Nicodemos. Tá? Tivemos isso. Na verdade, todo o capítulo 3 é um encontro com Nicodemos. Agora, aqui é o primeiro momento, quando Nicodemos pergunta, Jesus vai responder. A gente pode dividir assim, essa primeira parte, Jesus vai explicar o que é novo nascimento, ou seja, o arrependimento operado pelo Espírito de Deus, não arrependimento real, verdadeiro, não é operado pela vontade humana, não é operado pelos remorsos humanos, né? São muito falhos. Arrependimento é algo mais completo e é isso que o Espírito faz. Agora, faz em quem? Faz nas pessoas que se abrem para aquela primeira ação do Espírito, que é o convencimento. Então, para quem se abre para o convencimento da sua situação pecaminosa e quer mudar e não quer continuar naquilo, então o Espírito agora vem e opera nessa pessoa duas coisas para então acontecer a conversão. Ele opera esse novo nascimento e ele vai operar agora, ele vai falar, já a partir do versículo 15, a gente viu ontem, ele vai falar sobre a fé. O Espírito planta o arrependimento e planta a fé naquela pessoa que se aceita o convencimento do Espírito de sua situação pecaminosa. Então, aqui no versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente já falou que esse texto, ele resume toda a Bíblia. Tá? Ele resume toda a Bíblia. E nele, né, você pode conter o conteúdo do amor de Deus. Tá? Nesse versículo está todo o conteúdo da revelação. Todo o conteúdo da revelação. Na verdade, Deus ama a humanidade, ama intensamente a humanidade, e para isso ele pessoalmente veio ao mundo para criar condições para resgate das pessoas que quiserem ser resgatadas. Eu já disse que Deus quer a salvação de todos, porém ele respeita a individualidade das pessoas. Ele não obriga ninguém a nada. É por isso que fomos criados à imagem e semelhança dele, para que as pessoas não sejam robôs, resultado de uma ação dele, tá? Tudo bem, nós somos robôs de um sistema, mas é um sistema maligno deste mundo, né? Nós somos robôs. Quando diz que nós somos, né, o homem, tem uma palavra que diz assim, é vítima do meio, não, a palavra é
Bom, é mais ou menos isso. Então, quando fala que nós somos vítimas, que nós somos resultado, que nós somos, né, do meio, é nesse sentido de que estamos num sistema que nos oprime. A gente não é o que a gente gostaria de ser. A gente não faz o que gostaria de fazer. A gente faz o que o sistema nos obriga. Então, mas isso aí é o que a Bíblia chama de o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Aí é consequência da questão pecaminosa. Agora, em relação a Deus, ele não nos obriga a nada. Tá? E nem fica usando daqueles medos que as pessoas colocam umas nas outras em nome de Jesus, né? Ele não fica usando olha, se você não fizer, eu vou lhe castigar. Se você não for assim, eu vou fazer isso. Se você não agir... Não, nada disso. Agora, todas as decisões que a gente toma têm consequências positivas e negativas. Tem coisas que vão nos agradar e coisas que vão nos desagradar. Você pode escolher a melhor coisa do mundo. Você vai ter resultados positivos e negativos. Você pode escolher a coisa mais agradável para todo mundo. Você vai ter resultados, consequências positivas e negativas. Tá bom? Mas aí o versículo 16 é esse resumo maravilhoso, né? Completo. Se você conhece bem João 3,16, você conhece bem todo o conteúdo, não o texto, tá? Lembra que tem muito de homens, tem muito dos limites humanos no texto bíblico? Tem, porque foram usados homens ilimitados, tá? Aqueles ódios de Davi contra os inimigos, aqueles ódios de Moisés contra os inimigos, aquilo não tem nada a ver com Deus. De hipótese nenhuma. Deus amava e ama todo mundo, inclusive os inimigos deles. Entendeu? Deus amava. E quando a gente ama, a gente não quer o mal para aquela pessoa. Então, esse negócio de escolher mal para os outros, isso é coisa humana, isso é coisa dessa malignidade que está em nós de querer ver o inimigo se dando mal. Primeiro, a gente já escolhe inimigos, né? O que é algo muito humano, muito maligno. E segundo, querer o mal do inimigo. Então, aquela coisa de Moisés e Davi e de outros não tem nada a ver com Deus. Mas o conteúdo real da revelação de Deus que está na Bíblia está resumido em João 3,16. Porque Deus amou todas as pessoas de tal maneira que deu o seu Filho, ou seja, ele veio pessoalmente, não é, para salvar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora veja o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse. Olha, Jesus não veio julgar, muito menos nós, muito menos eu. Eu não vim julgar. Não é minha função julgar. Não é minha função condenar ninguém. Até porque eu nem tenho autoridade, né? Aquele lá que eu estou julgando erra, se é que está errando, né? Erra em alguma coisa que eu acerto, mas tem muita coisa que eu erro e ele, né? E ele acerta. Então não temos nem autoridade, nem condição disso, né? Isso quer dizer que a Igreja de Cristo não tem nenhuma autorização de Deus para julgar. E quando faz isso, está agindo contra Deus. Contra Deus. Contra a obediência a Deus e contra o amor de Deus para com todas as pessoas. Então, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho, ou seja, ele veio pessoalmente. Isso de que ele enviou o seu Filho é o linguajar do Novo Testamento, né? Eles compreendem usando, eu já expliquei isso aqui, usando aquela linguagem do chamado Filho do Homem, né? Que era uma figura do Antigo Testamento que Deus enviaria então um salvador político, era a ideia do Antigo Testamento, para libertar o povo de Israel, não é? Dos seus inimigos. Inimigo de novo, coisa do cão. Então, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, né? Na verdade é o próprio Deus que veio, porque Jesus é Deus e ele veio pessoalmente. Ele se manifestou como Jesus se manifestou e foi chamado de Filho, né, de Deus, mas na verdade era o próprio Deus. Aí, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha que coisa interessante. Dá a entender aqui que quando você julga, você não ajuda na salvação da pessoa.
Não é interessante isso? Né? Então ele veio salvar. Ele não veio julgar. Porque se julgar, se ficar julgando, eu estou empurrando a pessoa não para a salvação, mas para a condenação. E é o que a prática tem mostrado, viu? Toda vez que a igreja, né, que o cristianismo, esse negócio de igreja, né? Igreja é a igreja de Cristo de todos os tempos, mas toda vez que esse cristianismo que a gente conhece atua julgando as pessoas, né? Quando ela atua fazendo esse julgamento, a gente não está atraindo pessoas para Jesus, a gente não está sendo luz e sal, a gente está empurrando essas pessoas para a condenação, para longe de Jesus, tá? Foi o que Gandhi falou para os cristãos daquela época, em outras palavras, né? Esse cristianismo que vocês mostram aí não atrai ninguém para Jesus, pelo contrário, afasta. Muito bem. Incômodos que deveríamos ter. Nós estamos nas sextas-feiras, nós estamos conversando sobre uma música de Luiz Gonzaga, tá? E que deveria nos incomodar, né? Deveria nos incomodar. A música, olha aqui, explicando a música, diz assim: explicando a música. Cadê? Aqui. Em 1953, né, o Nordeste sofreu uma das piores secas de sua história, deixando a população faminta. Luiz Gonzaga e Zé Dantas, são os dois compositores, lançaram Vozes da Seca, em protesto contra a inércia dos governantes em relação às mazelas sofridas pela população. Tá bom? Pelas mazelas sofridas pela população daquela época, né? Então, nós já cantamos, já falamos aqui da primeira estrofe, tá? A primeira estrofe. Seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio do sulista nessa seca do sertão. Mas, doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Aí a segunda estrofe diz assim: é por isso que pedimos proteção a vós missê, homem por nós excluído para as rédeas do poder. Pois, doutor, dos 20 estados, temos 8 sem chover. Veja bem, quase a metade do Brasil está sem comer. Agora, a terceira estrofe, que é a que a gente vai chamar a atenção hoje, diz assim: dê serviço a nosso povo, encha os rios de barragem, dê comida a preço bom, não esqueça a açudagem. Livre assim nós da esmola, que no fim dessa estiagem lhe pagamos até o juro, sem gastar nossa coragem. Essa é a terceira estrofe dessa música. E tem alguns aspectos que eu queria chamar a atenção. Isso é algo que deveria nos incomodar como cristãos. Eu posso estar com a minha barriguinha cheia. Eu posso estar com minha vida mais tranquila. Mas tem muita gente amada de Deus que está passando sérias dificuldades com tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Muitos amados de Deus, tão amados de Deus quanto você, tão amados do Senhor quanto você é. Deus quer o melhor para você, mas quer também o melhor para eles. E a gente tem que ser esse instrumento, porque quando você está com fome, não é? Quando você está passando essas dificuldades, você não fica com autoridade, não. Você vai esmolar, você vai pedir, você vai implorar, você vai beijar os pés de quem está fazendo isso contra você. Entendeu? Porque se você for violento, é pior.
Então, e primeiro você não tem nem força para fazer isso. Então, o que é que você vai fazer? Você vai se oferecer, você vai se submeter a qualquer coisa para resolver isso. Então, quem tem que tomar as dores deles? Aqueles que estão com a barriguinha mais ou menos cheia. Entende? Porque eles não têm condição de assumir, de brigar pela situação deles. Mas nós, que temos a nossa barriguinha cheia, podemos nos incomodar, não só como pessoas, não só como cidadãos, mas como cristãos, como seguidores de Jesus. Nós não vamos pegar em arma, nós não vamos brigar com ninguém, nós não vamos fazer inimigos de ninguém, não. Mas temos que tomar posição. Precisamos dizer para as pessoas. Né? Precisamos estar incomodados. Então, essa é o que a gente queria chamar a atenção. Então, tem aqui algumas palavras. Né? Então, essa estrofe, em outras palavras, quer dizer assim: pare de nos comprar afeto com esmolas. Isso os ricos fazem demais. Sabe como é que eles fazem? Eles passam o ano todo tirando, sugando, não é? O que seria nosso, para eles enriquecerem mais. Eles pagam mal os nossos salários, eles pagam caro para os deputados tirarem os nossos direitos, para poder pagar menos. Quer dizer, digamos, eles pagam 100 milhões para os deputados tirarem nossos direitos, e eles, por causa desses direitos que foram tirados em favor deles, eles vão ganhar 1 bilhão. Mas 100 milhões é para os advogados. Quer dizer, eles ganham muito mais. Vale a pena. É um negócio comercial maravilhoso. Eu compro o legislativo, eles tiram os direitos dos empregados e eu ganho 100 vezes mais. É muito bom. Entendeu? Então, pare de nos comprar. Então os ricos fazem assim. Aí eles pegam daquele montante grande que eles ganharam, do lucro, tirando de nós o trabalhador, nós o povo, nós a maioria, nós o pobre, inclusive a classe média também. Eles tiram um tantinhozinho e sai distribuindo para as entidades. Olha, isso aqui é para ajudar, porque eu quero fazer parte das melhorias para vocês. Aí eles pegam aquele tantinho do montão que eles ganharam, aquele tantinho para fazer marketing. Então ele sai distribuindo. Entidade tal, eu vou dar tanto para vocês. Entidade tal, eu vou dar tanto. Escolas, universidades, eu vou dar tanto. E sai distribuindo um dinheirinho para essas coisas e bota na televisão, bota no jornal e a gente fica admirando. Meu Deus, que homens bons. Que pessoas maravilhosas. Graças a Deus, nós temos pessoas que pensam na gente. Nada, é conversa. Eles ganharam muitas vezes mais tirando da gente. Conscientemente, eles sabem que estão tirando da gente. Agora, para poder ficar enganando nós, aí eles vêm e ficam distribuindo esses tostões por aí para impressionar, para dizer que eles são maravilhosos. Entende? Então, muito bem. O pedido dessa estrofe é essa. Para de nos comprar com essas coisas, seu doutor. Para de nos comprar com essas coisas, né? Tome a decisão de criar condições para produzirmos. Crie condições para que a gente possa melhorar. Crie condições para que a gente possa trabalhar. Crie condições. Para de ficar dando essas coisas aí. Não, para com isso. Vamos dar condição. A inflação pode ser alta, contanto que a gente tenha como pagar. Enfim, o bujão pode ser 10 vezes mais caro, contanto que a gente tenha condição de pagar. Trabalhando, criando condições para a gente ter melhorias. Né? Esse é o apelo que ele está fazendo na música. Tira de quem tem para nos dar o que fazer. Para de ficar criando facilidade para quem já está com muito dinheiro. Eu citei ontem uma reportagem que eu ouvi, ontem mesmo, ou antes de ontem,
não é? A governança, os governantes, a gente do Banco Central, os governos, não é? Ficam ligando para os ricos. Vem cá, você acha que eu devo colocar quanto de juro? Você acha que eu devo agir como? Para os ricos. Agora pensa, rico vai estar preocupado com o bem de pobre ou com o bem do dinheiro que ele tem? Mas quem são consultados são os ricos. O Banco Central aqui, o presidente do Banco Central, ligando para banqueiros. Fulano, o que é que você acha? Quanto você acha que a gente deve colocar de juro? Quanto maior o juro, entendeu? Quanto maior o juro, tudo bem, ajuda na questão de inflação, não sei o quê, papapá, mas quanto maior o juro, mais o banqueiro ganha. Você acha que o banqueiro vai falar o que para ele? Perguntando para o banqueiro. Não quer saber se o que é que pobre vai viver, vai sentir com isso, não. É o banqueiro que é consultado. A música está dizendo isso. Seu doutor, tira, né? Tira de quem já tem e dá para nós, para facilitar a vida da gente, para facilitar o trabalho da gente. Não temos que reclamar não, porque esse é o sistema de Mamon, viu? Mamon é o Deus da riqueza. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Esse é o sistema deste mundo, tá? Invista no pobre, porque até os ricos vão sair ganhando. Invista no pobre, doutor. Bota dinheiro no bolso do pobre, você vai ver como os ricos vão se dar bem também. Porque do jeito que está aí, só os ricos ganham. Estou falando de rico, não estou falando de classe média, não. Classe média não é rica. São pobres com... a classe média são pobres com uma gordurinha a mais. Só isso. Tá? Depois a gente paga tudo com juros. Verdade. Teve um tempo aí atrás que pobre tinha dinheiro no bolso, dinheiro na poupança, dinheiro ia na concessionária comprar carro novo, ia comprar passagem de avião, entupiu os aeroportos de pobre. Teve uma época aí, nessa época, todos ganharam, inclusive os ricos. É isso que ele está dizendo. Depois, seu doutor, a gente vai pagar com juros. Todo mundo ganha. E quando todo mundo está ganhando, o Estado também ganha. Porque todo mundo vai pagar mais imposto. Todo mundo ganha. É isso que a música está falando. Tá bom? Isso deve nos incomodar. Isso tem que nos incomodar. A gente não pode achar que está normal, né? Do jeito que está, que é assim mesmo, é Deus que quer, está dentro da vontade de Deus. Claro que não, Deus não tem essa vontade disso aí, não. Deus permite, porque Deus não obriga ninguém a nada. Deus não obriga ninguém a nada. Agora, Deus não quer isso. Deus quer o bem de todos. Todos devem estar bem, porque Deus ama a todos. E quando você ama todos, você quer que todos estejam bem. Entende? Então, precisamos estar incomodados com isso, porque é um excelente testemunho da nossa parte. Esse silêncio que a gente faz, esse silêncio comprometedor, esse silêncio que a gente faz é um silêncio cúmplice. É um silêncio cúmplice de tudo isso aí. E isso não é cristão. Isso não mostra, não é, o amor de Deus. Não demonstra o amor de Deus. Pelo contrário. Tá bom? Ok. Vamos aqui. Vamos a essa opinião que tem aqui, que também eu queria chamar a atenção hoje. Ok. Rapidinho, é só para falar aqui do seguinte. São 3 máximas cristãs, tá? São 3 máximas cristãs. Eu desapareci aí, não foi? Vamos ver o que é aqui. O equipamento de vez em quando me dá um drible aqui e eu fico sem muito... Deixa-me ver aqui. O que é que eu vou fazer?
para poder eu aparecer. Pronto, tá aparecendo, né? É interessante como o bicho gosta de me deixar na mão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se funcionou isso aqui. Funcionou. Ok, então vamos lá. São 3 máximas que eu queria chamar a atenção aqui. A primeira máxima que eu queria chamar a atenção nesta oportunidade é o seguinte: colhemos o que plantamos. Isso todo mundo sabe, né? Mas a gente esquece muitas vezes, tá? A gente esquece. A gente esquece. Olha eu de novo desaparecendo aqui. Isso tem a ver com o meu equipamento, né? Eu acho que sim. Eu acho que tem a ver com o meu equipamento. Deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer. Muito bem. Primeiro, colhemos o que plantamos. O que é que eu quero colher no futuro? Tá? O que é que eu quero colher amanhã? O que é que eu quero colher daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? O que é que eu quero colher? Então eu tenho que começar a plantar agora. É a primeira coisa que a gente quer destacar nesse momento. A segunda, são 3. A segunda é o seguinte: julgamos, presta atenção quando a gente está julgando ou quando alguém está julgando outra pessoa, tá? Nós julgamos pela perspectiva do que chegamos a ser. Ou seja, eu julgo o outro por mim. Entendeu? Eu julgo o outro por mim. Todo mundo tem, digamos, 200 defeitos. Tá? 200 defeitos. Ora, por que 200 defeitos não me chamam a atenção? Sabe por quê? Porque só me chama a atenção aquilo que combina os meus defeitos com os defeitos do outro e que me incomoda. Entende? Me incomoda, eu estou lutando contra isso, né? Eu não quero, eu acho que isso aqui eu tenho que deixar, esse tipo de coisa. Aí eu consigo ver no outro. Porque é uma luta minha contra mim, aí eu vejo no outro com facilidade. Tá? Quando você vê gente aí, tem gente que é desconfiado demais, então todo mundo é desonesto, né? Até que tem muita gente que é assim. Todo mundo é desonesto até que se prove o contrário. Todo mundo é ruim até que se prove o contrário. Então tem alguma coisa errada com essa pessoa. Porque mesmo que todo mundo seja ruim, quem não tem esse problema, entendeu? Vai ver todo mundo bem, porque você vai julgar todo mundo por você. Então, se você é ingênuo, aí você pensa que todo mundo é ingênuo. Percebe? Então, procura ver como é que você tem visto as pessoas e você vai compreender bem quem é você. O que é que mais se destaca nas pessoas é exatamente o que destaca o que você é realmente. Então, precisa trabalhar é você e não os outros. No dia que você estiver melhorando, você vai ter com facilidade, vai ver as pessoas melhorando. Tá? E a terceira máxima é parecer com Jesus significa santificação. Tá? Santificação é cada vez mais parecer, é um processo, cada vez mais parecermos com Jesus. Né? É o domínio próprio. Quanto mais eu tenho domínio próprio, porque eu tenho instintos, eu tenho inclinações, eu tenho um velho homem que me incentiva para aspectos negativos, até contra mim mesmo. Tá? Quanto mais eu controlo isso, mais eu estarei parecendo com Jesus. Tá bom? E essa é uma ação, é uma ajuda que o Espírito de Deus opera, né, na vida da gente. Tá certo? Vamos lá de novo, deixa eu ver se eu apareço aqui. O bicho tá. Tenho que descobrir o que é que eu vou fazer com isso, né? Ok, tenho que descobrir. Vamos ver como é que está aqui.
por enquanto vai ficar assim, meio, né, diferente, mas depois eu tento consertar. Muito bem, vamos aqui para o Facebook, tá? Vamos jogar aqui no Facebook, rapidinho. Eu tenho 4 minutos para a gente ver o que está lá no Facebook e que a gente pode destacar, né, com alguma rapidez. E a gente pode refletir sobre o que tem lá. Deixa eu botar o Facebook aqui. Cadê você, Facebook? Está aqui, botei. Deixa eu atualizar o Facebook. Para a gente começar pelo culto de hoje, tá? Então a gente já começa pelo culto. Deixa eu ver se atualizou. Tá aqui. Esse é o culto de hoje. Nós temos aqui já curtido o culto de hoje. Cadê? Deixa eu ver aqui os nomes. São 3 pessoas. Lúcia Melo, Ebenezer Freire e Ivete Espíndola, tá? Aqui tem o que já está, né, colocado para o culto. Aqui tem o dia de hoje, o comemorativo do dia de hoje. O mês é o mês rosa, tá? Atenção pelo câncer de mama. Esse dia 29, dia das flores e dos jardins públicos. Dia Nacional da Onça Pintada, do livro, Dia do Leitor e Dia da Leitura. Dia Latino-Americano de Conscientização dos Alienados que Justificam Injustiças Capitalistas. Esses são sérios. E Dia Mundial da Atenção e Combate ao Acidente Vascular Cerebral e de combate à psoríase. Dia Internacional de Luta Cultural pelos Direitos Humanos. Tá? Esse é o comemorativo desse dia. Aqui tem a entrevista de ontem que nós tivemos com o Jonatas, que seria na segunda-feira, mas não deu certo. Então ontem nós tivemos essa conversa. Aqui tem um vídeo estudo sobre a criação dos céus e da terra. Aqui tem outro vídeo, estudo sobre o amor. Aqui esse banner aqui fala sobre a mente talibã no cristianismo joio de todos os tempos. A gente tem demais no nosso meio e em toda a história da humanidade. Aqui tem um banner da Anhanguera, né, falando sobre matrícula de curso. Aqui tem falando sobre o projeto Atendimentos Sociais, que agora no final de outubro encerra, né, pelo menos essa primeira etapa, né, de pessoas que se apresentaram e que precisaram desse serviço. Aqui tem então o culto de ontem, tá? Aqui temos dois likes, né? 2 curtidas, que é o do pastor Estevão e da Ivete Espíndola. Tá bom? O que mais aqui? É somente isso. Vamos aqui para esse momento da oração. Nesse momento da oração, a gente não vai ter não vai ter o poema completo, né, do nosso momento de oração, como tivemos ontem, mas a gente pode lembrar aqui alguns aspectos desse momento de oração. Primeiro, agradecer, né, a Deus pelas pessoas que suportam as nossas limitações. Muita gente suporta as minhas limitações e muita gente suporta as suas limitações, né? Até limitações que você pensa que são agradáveis e não são. Mas tem muita gente que está sendo usada por Deus para suportar. A gente ora também pedindo que Ele nos ajude a fazer o mesmo com outras pessoas, que a gente aprenda a suportar as limitações dos outros, né? Para a glória dEle, para a adoração a Ele, a gente possa fazer isso, porque isso já será um grande bem. Do mesmo jeito que a gente é beneficiado, outras pessoas são beneficiadas quando a gente, né, suporta as suas limitações. A nossa oração também é que Deus nos faça pessoas inconformadas com as injustiças sociais, tá? Com
com o que esse mundo de Mamon, né, que a Bíblia chama do Deus deste século, né? Então que esse mundo, esse sistema de Mamon, as injustiças que são praticadas, a gente, de maneira cristã, sem confusão, lembra que o texto, a Bíblia fala, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, que a gente possa se apegar a isso e sermos, né? Quer ver um bom exemplo, um maravilhoso exemplo? Gandhi. Gandhi não pegou em arma, Gandhi não pegou, não criou inimizades, não saiu falando mal de ninguém. Juntou de maneira pacífica, não é, as pessoas que acreditavam na liderança dele entre aspas, e lutou contra aquilo que ele acreditava ser injustiça. Então é um grande exemplo para a gente, tá? E a gente pode aprender muito com ele. Então a mesma coisa, que nós sejamos pessoas inconformadas. Não vamos nos acomodar, acostumar com as injustiças. Não, isso é normal, é assim mesmo. Deus é da vontade de Deus. Essa coisa que inventaram e que a gente termina se acomodando com isso. E com isso, por causa disto, muita gente amada de Deus sofre muito com o nosso silêncio, com o nosso comprometimento com esse mundo maligno, tá bom? A gente ora também pelos aniversariantes, a gente ora pelos que estão enfermos, pedindo que o Senhor possa confortá-los, abençoá-los. A gente ora por aqueles que assistem, né, o nosso culto, apoiam, aqueles que se apresentam, né, de uma maneira ou outra para trabalharem no sustento de um ministério como esse. E tudo isso a gente faz em nome de Jesus, confiados na misericórdia do Senhor. Tá? Que mais? Os lembretes que nós temos aqui o link, lembrando que o link 10, 11 e 12 da descrição deste culto, ele nos fala sobre a casa de apoio. E amanhã, o que deveria, a gente vai estar conversando, entre outros assuntos, o que deveria nos incomodar, não é? Nas nossas proximidades, perto da nossa região, o que é que deveria nos incomodar? E hoje é um ótimo dia, né? É um ótimo dia para repensar sua vida com o seu futuro, tá? Aqui tem assim seus alvos, o que você pretende alcançar, conquistar. Então, o que você quer para seu futuro hoje é um ótimo dia para pensar e planejar tudo isso. E na sua rede social, divulgue que o cristianismo é amor ao próximo, tá? Cristianismo é essencialmente amor ao próximo. Muito bem, a gente fica por aqui. Que hoje seja um dia maravilhoso para você, para os seus, para seus relacionamentos. E a gente vai colocar aqui uma musiquinha. Deixa eu tirar aqui o Facebook. Muito bem. A gente vai colocar essa musiquinha, a gente vai se despedindo e que o Senhor continue abençoando muito sua vida e seus lidares, seus relacionamentos e assim por diante. Tá bom? Um abraço grande. Até mais.